Maravilhosa, seja muito bem-vinda. Esse talvez seja um convite para você pausar. Então vamos começar antes da reflexão, antes de entrar no tema. Vamos começar fazendo uma respiração profunda juntas? Vem comigo, inspira e expira. E hoje aqui a gente vai falar sobre conseguir se priorizar, sobre se colocar sempre em último e por que essa dificuldade de se priorizar sem culpa. Para quem não me conhece, eu sou Carol Castro, sou terapeuta holística e esse aqui é o meu canal Aceita Ser. Nesse canal, a vida real acontece. O objetivo aqui é que seja um espaço de reconexão, de relembrar, de retornar para o seu corpo, para sua alma, para a vida real. E aqui tudo acontece modo vida real. Aqui a gente preza pela verdade e não pela perfeição. Então você vai ouvir a vida acontecendo enquanto a gente está aqui. É galo cantando, galinha cantando, é mosquito passando, é passarinho piando, e é isso. Tá? Que acontece realmente, vida real, como se você estivesse aqui comigo e a gente batendo um papo gostoso juntas. Então vamos entrar agora nessa questão de se priorizar, porque a maioria de nós mulheres temos dificuldade de nos colocarmos em primeiro lugar. Você tem essa dificuldade maravilhosa? Já me conta aí nos comentários se você tiver, tá? Olha só, ou você conhece alguém que tem? Às vezes é mais difícil para umas, mais fácil para outras, mas no geral, o que eu vejo das mulheres que eu convivo, as mulheres que eu atendo, das mulheres da minha família, no geral, a maioria tá nessa de colocar tudo e todos, a necessidade de tudo e de todos na frente das suas e ter dificuldade de se priorizar por achar que isso é egoísmo. Então hoje a gente vai falar sobre isso aqui. Por que que essa dificuldade acontece? Vamos começar assim. Essa dificuldade pode acontecer por vários motivos. Cada pessoa é única e é preciso olhar com carinho, com atenção, com cuidado para você, para sua história, para tudo que já aconteceu com você e na sua vida. Mas existe algo que é comum entre nós mulheres, pela socialização feminina, que é, e também pela criação, que faz parte da socialização, mas que é a síndrome da boazinha. Geralmente, lá na infância, a gente recebeu, e isso é na nossa cabecinha lá de criança, tá? É a nossa interpretação, a interpretação que a gente fez sobre o amor que a gente recebeu. Não é sobre, minha mãe foi mais, talvez até foi, mas assim, deixa com ela o que é dela. Vamos olhar para o que é seu, tá? Então a verdade é que por mais que a nossa mãe tenha feito algo com a gente, ela pode ter feito a mesma coisa com outra criança, com um irmão seu, e cada um vai interpretar de uma forma. Então a questão é a interpretação que você fez lá e que vem com você, né? Continua dentro da sua mente, dentro aí do seu ser, até depois de adulta. E isso pode trazer questões, pode se revelar através de questões, de padrões na sua existência. Então, uma das coisas que a gente tem é essa dificuldade de se priorizar. Repara, maravilhosa, quantas vezes... E aqui existem duas formas da gente olhar para isso. A primeira é quando a gente... É essa de quando a gente realmente coloca os outros na frente da gente. Então, assim, é mais fácil presentear o outro do que receber presente ou do que se presentear. É mais fácil quando é para gastar dinheiro com meu filho ou com meu marido, eu gasto numa boa, sem ressentimento. Quando é comigo, eu já me privo, eu acho que não é importante. E aí a gente tá falei de dinheiro, mas é sobre tudo. Por exemplo, tempo.
o seu tempo. Eu tenho tempo para tudo e para todos, mas não tenho tempo para mim. Aqui entra o outro ponto que eu vou chegar também. Então, assim, maravilhosa, até as necessidades emocionais, sabe? Quando alguém tá doente, eu sou a primeira a ir lá ajudar. E você? Quem te ajuda? Você se ajuda? Você olha para você, sabe? É essa reflexão que a gente vai trazer aqui. E aí isso pode acontecer porque quando criança você sentiu que recebeu mais amor quando você ajudava as outras pessoas. E aí isso vai criando isso com você. Então é como se você tivesse aí no seu inconsciente, na sua memória, que você só recebe amor se você se colocar por último. E aí vem a questão da socialização também da boa menina, que é, se você olha pra você, você é egoísta. A gente levou isso ao extremo, porque não é sobre isso. Sim, a gente precisa considerar o outro, pensar no outro, em como as nossas ações impactam a vida dos outros, a vida do planeta, num todo, né? Meio ambiente, animais, enfim. Mas também a sua, entende? Não é uma coisa de nossa, então eu vou pensar em tudo, em todos, no planeta, no meio ambiente e não vou pensar em mim. Sabe assim? Quem diz que tem que ser um ou outro? Você pode pensar em ambos, sabe? Sem se deixar de lado. E quando a gente fala se priorizar, é muito aquela velha história que você já deve ter ouvido muito por aí da máscara do avião, né? Se acontecer alguma turbulência, se acontecer alguma coisa no avião, as máscaras vão cair. Coloque primeiro a sua e depois coloque dos outros passageiros, do seu filho ou de quem estiver com você. Então, sempre primeiro você. Por quê? Porque senão você não consegue nem ajudar os outros. Então, a primeira emergência é você, para que você esteja bem para ajudar os outros. Se ajudar os outros é algo tão importante para você, sabe? Às vezes é inconsciente mesmo, como eu disse. Às vezes você tá sempre ajudando os outros e nunca olhando para você. E talvez, aí vem o segundo ponto, talvez você já saiu disso também. Talvez você tá num ponto que você já não fica passando a necessidade dos outros na frente das suas, que você consegue equilibrar, você consegue ajudar as pessoas sem deixar de olhar para você, você consegue entender quando você tá bem o suficiente para ajudar alguém e quando você não tá. Só que aí a gente vai para uma questão da rotina, do dia a dia. E aí eu te pergunto, beleza, você já separa, você já consegue olhar para você, você já consegue não colocar a necessidade dos outros na frente das suas. Ótimo. Mas no dia a dia você prioriza a sua saúde, o seu bem-estar no seu dia a dia, porque aqui vem, percebe que é outra coisa? E eu tô te falando isso porque eu já passei por isso. Olha só, eu tô nesse mundo do autoconhecimento, de onde a gente se observa muito no dia a dia e tudo mais, desde 2016, que foi até antes, na verdade. Antes eu já me observava de outras formas, em 2016 eu tive um grande despertar, onde eu comecei a estudar sobre isso, a mergulhar mais fundo sobre isso. Depois que me tornei mãe também dos meus 2 filhos, tive outros mergulhos mais profundos. Então, assim, eu já venho nesse caminho há muito tempo e ano passado eu me peguei e eu vivo pegando isso também, tá? Essas questões que eu preciso melhorar. Ninguém é perfeito, maravilhosa. Nós estamos todos juntos aqui de mãos dadas nessa encarnação, nesse planeta. Então, assim, não tem ninguém perfeito nesse planeta, não. Se você olha pra alguém e acha que ele é perfeito, acredite, não é. Tem as dificuldades dele, tem as oscilações emocionais, porque ninguém aqui é completamente estável emocionalmente, porque nós estamos aqui para vivenciar emoções e elas vêm em ondas e tá tudo certo, né? A gente precisa apenas conseguir lidar melhor com elas, a gente consegue aprender a lidar melhor com elas, mas não significa que a gente não sente, tá? Voltando, então, o que que acontece? Eu me peguei, eu comecei a observar e falei, gente, eu não me priorizo na minha rotina. Uma mentora que que tava inclusive me ajudando a alinhar a minha rotina, ela virou pra mim e perguntou o que que não pode, o que que é inegociável pra você na sua rotina? O que que tem que ter toda semana, você não abre mão?
E aí eu falei coisas do trabalho, das crianças, e onde que eu tava ali? Que momento, onde que eu tava, sabe? A minha academia, o meu momento de me cuidar, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja energeticamente, mentalmente. Não priorizava. Então, esse é um outro ponto. No seu dia a dia, você tem momentos para você? Ai, Carol, mas o dia é tão corrido. Tenho 2 crianças, 3, 5, uma que seja, a gente sabe que já ocupa muito tempo, ocupa energia e tudo mais. Eu tenho também, sou sozinha, mãe solo. Gente, admiro muito vocês, honro vocês, vejo vocês. Então, assim, não tenho como encaixar isso. Será que não tem mesmo? Que seja pedir ajuda, às vezes a gente tem dificuldade de pedir ajuda. Que seja pedir ajuda para uma amiga, para alguém, para ficar 10 minutos com as crianças, ou que seja acordar mais cedo 10 minutos, o que eu sei que para muitas mães não funciona, porque as crianças acordam muito cedo, mas talvez funcione para você, e você nunca pensou nisso? Acordar mais cedo 10 minutos para estar sozinho com você, para fazer algo por você, talvez tomar um banho com presença, sem correr. Academia, será que não dá para encaixar 30 minutos no dia? Se não dá para ir na academia, não dá para fazer um exercício ali no vídeo? Será que o parceiro ou a parceira não pode ajudar aí, não pode entrar nisso? Ou que seja amiga, algum familiar, sabe? Ou junto mesmo com as crianças. Agora é o momento da mamãe. Eu sei que tem fases e fases das crianças, tá? Vai ter momentos que realmente a gente não vai estar nem conseguindo olhar pra gente direito, principalmente no puerpério e tudo mais. Não tô descartando isso, eu tô falando aqui de um modo mais geral, tá? E aí, maravilhosa, se você precisar de ajuda para enxergar esses momentos, essas oportunidades, essas formas de se priorizar, me chama. A gente troca uma ideia, para mim vai ser um prazer, me chama, fala aqui nos comentários. Aqui também na descrição tem o meu Instagram, tem a minha página de serviços onde você encontra o meu WhatsApp. Me chama, a gente conversa, eu te ajudo, tá? Nessa troca. E então, assim, é sobre isso. E aí, o que acontece quando a gente para de se priorizar? Quando a gente sempre se coloca em último lugar? O que isso faz na nossa vida? A gente começa a ser uma pessoa que se sente sozinha, triste, que não sente muitas vezes prazer em viver. A gente começa a ser uma pessoa que tá sempre cansada. Inclusive, o vídeo antes desse aqui no canal é sobre o cansaço invisível. E isso é uma das coisas que gera cansaço. Tá sempre colocando os outros, tá sempre disponível também, sabe? Eu não posso magoar ninguém, então eu tô sempre disponível. Isso cansa. Tá sempre colocando necessidade dos outros na frente das suas, ou tá vivendo no automático, sem tempo para você, sem olhar para você, sem entender onde você tá na sua vida, se você tá vivendo a vida que você quer ou não. O que você quer para sua vida, simplesmente vivendo sem olhar para você, para quem você é, para o que você quer. Onde isso te leva, maravilhosa? Aonde isso te leva? Isso leva para uma vida sem prazer, sem brilho. Isso leva para cansaço, estresse, e pode até acontecer aí questões mais sérias, inclusive como um burnout, porque se você tá sempre em atividade, sem olhar para você, sem ter pausa, sem cuidar de você, isso pode acontecer um burnout, estresse, ansiedade, depressão e entre outras coisas. Porque tudo que a gente não olha, quando começa a se apresentar através das emoções, das energias, do mental, de pensamentos, sensações corporais, tudo na nossa vida começa a se apresentar assim. E depois, se a gente não olha, a tendência é virar uma doença mais séria. É refletir de alguma forma que vai falar, não, você vai parar e vai olhar para isso.
Você vai ficar quieta agora para olhar para isso. Não tem como você continuar sem olhar para você, sabe? Então começa agora, maravilhosa, aos pouquinhos. Aqui com essa reflexão você já tá fazendo isso. Olha que maravilha. E aqui no canal tem mais um tanto de vídeos que são todos criados e feitos com esse objetivo de te ajudar nesse retorno para si mesma, nesse se priorizar, aprender a se priorizar. Coloca uma coisa na sua cabeça maravilhosa: se priorizar não é egoísmo. Na verdade, deixar de se priorizar é autoabandono. Deixar de olhar para você é autoabandono. Então, toma consciência disso, sabe? Deixa isso ser digerido aí no seu corpo e assume essa responsabilidade como adulta que você é, pela sua vida, pela sua felicidade, pela sua saúde, sabe? E conta comigo nesse caminho se você precisar de um acompanhamento mais profundo, ou de um encontro mais profundo, eu ofereço aí a sessão, o acompanhamento. É só olhar aqui na descrição desse vídeo para saber mais, ou me chamar nos comentários também que a gente conversa. E assistir os outros vídeos também vai ajudar muito. E cada vídeo, cada tema tem uma meditação, onde você é conduzida para sentir no corpo, para integrar aquilo que a gente está falando aqui. Então, eu tô postando esse vídeo numa segunda-feira, na sexta-feira vai ter a meditação. Não importa o dia que você estiver assistindo, aproveita para ir lá e também assistir a meditação que vai trazer essa integração para o seu corpo, para te ajudar nesse caminho de voltar a se priorizar, de sair do modo automático, de olhar mais para você, de assumir a responsabilidade de se cuidar, se amar, ser feliz nessa vida, tá bom? Conta comigo, gratidão por estar aqui, gratidão pela nossa conexão de coração maravilhosa. Um beijo e até o próximo vídeo.